assédio moral é uma preocupação de todo o movimento sindical e, na última semana, a Faculdade de Direito da USP debateu o tema. O Fórum do Trabalhador, é claro, acompanhou tudo e traz a entrevista com o Evaldo, do sindicato, e também com a professora Valquíria. Evaldo, como tem sido trabalhar o tema assédio moral aqui na Universidade de São Paulo? A recepção por parte da universidade tem sido boa, André, né? Mesmo porque nós já temos aqui servidores que estão à frente do trabalho, né? E inclusive em conjunto com o Nucante e o Núcleo de Observatório do professor Kodato. Então essa recepção deles tem sido muito boa, o trabalho de divulgação tem sido amplo e é importante, é um trabalho educativo que todos precisam conhecer e saber, e conhecer que o assédio moral ele é uma realidade, ele existe de fato, ele tem prejudicado o trabalhador, muitos têm adoecido e o nosso serviço está aí para isso, né? O nosso trabalho é esse, de levar a orientação, de trazer especialistas, professores e doutores também no assunto, para quê? Para estar educando trabalhadores e empregadores. O assédio moral surge pela falta de conhecimento, mas aqui é o centro do saber, é a casa do conhecimento. Mesmo aqui tem assédio moral? Quem detém o conhecimento, detém o saber, muitas vezes não sabe lidar com essa questão e também acaba o quê? Subjugando o outro, o seu próximo. Como eu já disse antes, né? O apóstolo Paulo falou, trate todos como sendo superior a você mesmo. Então muitos não têm essa noção, né? E de repente acaba subindo no salto, tendo essa dificuldade mesmo porque existe a questão do capital, né? Então quem que fabrica, na verdade, quem que treina esses assediadores? É realmente essa competitividade, né? Essa competição exacerbada que cobram desse pessoal, também desses profissionais, até do meio acadêmico, para quê? Para estarem muitas vezes consciente ou inconscientemente, pressionando e praticando esse ato lamentável que é o assédio moral. O Nucante é uma experiência inovadora em Ribeirão Preto. Poucas empresas se dedicam a isso. Faça um pequeno balanço das atividades. 2013 foi um ano produtivo? Com certeza, 2013, 2012 iniciamos aí o nosso trabalho. Em 2013 tivemos aí um evento no Hospital Santa Teresa, tá? Houve também uma recepção muito boa ali por parte daquela instituição, tá? E temos levando aí palestra, temos orientado, né, por meio também do presidente Sidmar de Oliveira, tá? E assim, a recepção, pelo menos por parte das pessoas que temos procurado, das instituições que temos procurado, tem sido boa, né? Esperamos assim que eles venham colocar em prática todo esse aprendizado, toda essa orientação, porque isso é que é importante, porque se somente ouvir e não praticar, não resolve nada. O servidor vai continuar, não somente o servidor, mas todos os trabalhadores, né, do setor privado também, vão continuar o quê? Adoecendo, não vão produzir aquilo que realmente devem produzir, né? E aquele negócio, o trabalhador, quando ele está adoecido, quando ele está doente, obviamente ele não produz, né? Cai muito o rendimento e aí o trabalhador, melhor, o patrão tende a sofrer com isso também, né? Perde os seus lucros e aí aquele negócio, quando aperta no calo, quando ele começa a perder o lucro, né? Aí é que ele vai dar valor e vai olhar o trabalhador, mas aí é tarde, né? É lamentável, nós esperamos que essa situação mude e que de fato venha olhar o ser humano, como deve ser olhado. Professora Valquíria, qual a importância dos sindicatos promoverem atividades dessa de reflexão sobre o assédio moral? Olha, é importantíssimo, né? Considerando que cada vez mais nós temos tido denúncias de assédio moral no trabalho nas empresas, o sindicato tem um papel central, porque é o sindicato que os trabalhadores devem recorrer numa primeira instância, né? Receber orientação adequada do que fazer, e é o sindicato que tem a força da coletividade do trabalhador, porque o trabalhador individualmente, ele consegue muito pouca coisa contra os seus patrões, contra os seus chefes. É na coletividade que o trabalhador vai encontrar uma saída. Professora, o assédio ele é consciente? O patrão, o chefe, o diretor, ele tem noção do que ele está fazendo? Olha, existem várias perspectivas nas teorias de psicossociologia e sociologia do trabalho. Alguns autores, que seguem mais a linha da psicanálise, dizem que não, que o assédio moral é inconsciente e que muitas vezes esse gestor, esse patrão que assedia, ele não tem resolvido dentro de si algumas questões psíquicas e ele acaba descontando, digamos assim, no mais próximo, no seu trabalhador, no seu subalterno. Existe toda uma outra linha teórica na sociologia
sociologia do trabalho e na psicologia do trabalho, que dizem que sim, que eles são conscientes e que existe uma certa perversão no comportamento desses chefes que assediam ou desses gestores que assediam, né? E nesse caso, digamos assim, a organização tem muito mais responsabilidade na verdade, de brecar esse assediador, de causar formas de ruptura de assédio moral na organização. Muitas vezes o grupo acaba participando, colaborando direto ou indiretamente. Será que aquela sensação é melhor com ele do que comigo? Ou também falta essa noção, esse conhecimento? Você está falando do conjunto dos trabalhadores, né? Então, muitas vezes o assédio moral no trabalho ele acontece com uma única pessoa ou com um grupo, né? Quando ele acontece com uma única pessoa, essa pessoa vai ficando isolada e vai ficando enfraquecida. Portanto, é uma pena que ele não consiga, na maioria das vezes, um apoio do coletivo, porque é na coletividade que o trabalhador tem força para vencer o sofrimento no trabalho. Coletivamente, quando o assédio moral ele é coletivo, né, relativamente mais fácil deles enfrentarem o problema, porque um apoia o outro. E não existe menos oportunidade de represália ou de um se vingar do outro ou do chefe se vingar. Até na justiça do trabalho, né, é muito mais fácil quando o processo é por assédio moral coletivo. Na universidade, na formação dos futuros administradores, esse tema já é presente? Não, esse tema está começando agora. Na verdade, eu como professora de Sociologia no curso de Administração de Empresas estou introduzindo esse tema para os alunos, que serão os futuros gestores, e de forma dramática o que a gente vê é o contrário, na verdade. Eu tenho estudado a formação de gestores e nos cursos, por exemplo, nas disciplinas de recursos humanos, em que eles aprendem técnicas motivacionais, eles aprendem como técnica motivacional pressionar o trabalhador para ele ser proativo. Então o gestor, na verdade, ele está sendo formado para ser um assediador, o que é uma lástima. A nossa sociedade está cada vez mais individualista. E aí chega no mundo do trabalho, como a senhora já destacou, o capitalismo exige a produção. Aí existe um agravamento ainda maior? Sim, existe um agravamento ainda maior. Eu diria que o nosso sistema capitalista está numa das suas formas mais perversas, se é que a gente pode dizer isso, porque a pressão por produtividade é uma das principais causas de assédio moral nas organizações hoje. Tanto o gestor, ele é pressionado pelos seus chefes, pelos acionistas da empresa para gerar lucro, e esse gestor, então, repassa essa pressão para os trabalhadores que são seus subalternos. A gente está vivendo as organizações hoje, na maioria das vezes, é uma grande panela de pressão que está pronto para explodir. Existe pressão, sofrimento, assédio em todos os níveis e de todas as formas, infelizmente. Em contrapartida, nós temos algumas experiências de empresas que investem mais nos relacionamentos, são mais liberais e têm demonstrado resultados. Será que a gente vai conseguir implementar, ou pelo menos sensibilizar a maioria do empresariado que existe outra via que não a do assédio? Nesses anos todos que eu estou dando aula de sociologia no curso de administração, uma coisa eu aprendi. Eu aprendi que o empresário ele só se sensibiliza quando ele perde seu lucro. Então, quando ele percebe que o trabalhador é estressado, assediado, doente, ele vai dar prejuízo para o seu empresário, ele vai dar prejuízo para a empresa, é dessa forma que ele começa, então, a pensar numa humanização do trabalho. O empresariado, de forma geral, com raras exceções, é endêmico ao próprio sistema capitalista, ele não tem preocupação humana com o trabalhador, ele tem preocupação com seus lucros. Então, se o assédio moral se torna tão insuportável que os trabalhadores passam a ficar improdutivos, aí sim ele vai tomar medidas, ele vai se preocupar. Do contrário, as experiências que eu tenho conhecido não são de humanização, pela humanização como fim em si mesmo. Então, mais do que nunca é necessária informação para que todos combatamos o assédio. Com certeza. Quanto mais informados estiverem os trabalhadores e os próprios gestores, que é o que eu faço enquanto professora numa escola de gestão, é informar os futuros gestores as responsabilidades que eles têm, os problemas que isso causa socialmente, e então, com certeza, informar-se é um primeiro passo.